Vamos falar agora sobre seletividade alimentar. É claro que com a nossa nutricionista materno-infantil, a Camila. Bem-vinda novamente. Olá, obrigada pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui conosco. Então, conta para nós o que é a seletividade alimentar, o que nós precisamos entender sobre esse assunto. Muito bem. Então, nós temos, dentro do crescimento, do desenvolvimento da criança, nós podemos ter fases de seletividade, em que essa criança fica difícil para comer, recusa alimentos, Essa seletividade, ela pode ser um sintoma de alguma doença ou algum agravo que está acontecendo com a criança. Então, por exemplo, a criança fica gripada e fica mais seletiva. Ou, por exemplo, a criança tem uma alergia e começa a ter dificuldade com certos alimentos. Refluxo também pode ser um sintoma de refluxo, por exemplo. Dentro do autismo também a gente pode ter a seletividade alimentar como um sintoma, E também pode ser uma fase da criança dentro, então, desse crescimento do comportamento da criança também. Então, a seletividade, ela acontece quando a criança, ela começa a selecionar alguns alimentos. Então, ela pode ser, por exemplo, temporária. Então, hoje eu não gosto de feijão, amanhã eu gosto de feijão. Hoje eu não quero carne, amanhã, ou semana que vem eu já começo a comer carne de novo, Essa criança começa a aceitar. Ou então, essa criança pode excluir grupos alimentares inteiros. Então, eu não como nenhuma fruta, ou essa criança não come nenhum legume, Então, tudo isso a gente tem que observar, Então, ficar de olho para que a gente consiga, primeiro, identificar o porquê dessa seletividade. Isso é super importante. Então, muitas vezes, como eu falei, pode ser o sintoma de alguma doença, algum agravo, algo que esteja acontecendo com essa criança. Pode ser uma fase, pode ser algum ajuste de rotina que a gente precisa fazer, Então, talvez essa criança não esteja dormindo bem, não esteja brincando, não esteja, então, comendo bem. Então, quando a gente pensa na rotina da criança, é normalmente isso que ela faz, Brinca, come, dorme. Então, essa rotina, ela tem que estar bem estruturada, Então, muitas vezes também tem a ver com comportamentos. Então, a partir ali dos 2 anos, a criança entende o que ela quer, o que ela não quer, Então, começa a ter essa questão de comportamento também associado com a alimentação. E aí, dentro de todas essas características que podem, então, estar relacionadas à seletividade, aí a gente encontra um caminho para conseguir tratar isso, e ver o que então está acontecendo com essa criança e conseguir tratar essa seletividade, Olha só, então são várias coisas que podem estar gerando essa seletividade alimentar. Sim. Então, quando a gente pode perceber que a gente precisa de uma ajuda profissional? Poxa, não estou dando conta em casa, qual um sinal? Sim, sinais de alerta, Então, quando essa criança chora ou briga ou não aceita sentar para comer, Então, isso já é um sinal de alerta. Ou quando essa criança só come com uso de tela, com muitas vezes chantagens, Então, também é um sinal de alerta para a gente ver, o que está acontecendo com essa criança, com essa família, intermediar isso. Então, quando essa criança, como eu falei, exclui grupos alimentares inteiros, então não como nada de fruta, ou essa criança não come nada de carnes, ou essa criança não come nada de legumes, então também é um sinal de alerta, Então, quando a criança começa a recusar as alimentações e pedir logo algo em troca. Então, isso é muito comum acontecer. A criança não quer almoçar, mas ela está com fome, Mas ela não quer almoçar e logo depois ela, mãe, estou com fome, quero comer alguma coisa. Ou quero tomar mamadeira, por exemplo, Ou quero um biscoito, as coisas que a criança prefere. Então, também é um sinal de alerta, Então, por que essa criança não está almoçando e está fazendo essa troca por coisas que são mais gostosas para ela ou mais fáceis, como mamar, que é mais fácil ali de encher a barriguinha, É rápido. Então, esses são os sinais de alerta importantes. E além disso, a gente pode ter também, dificuldades de crescimento ou de ganho de peso dessa criança. Então, baixo apetite,
ou alterações de exames, né? Então, por exemplo, a anemia é uma questão que está relacionada também à seletividade, a baixo apetite, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar sempre alerta. Perfeito. E quando a gente busca essa ajuda profissional, como que ela acontece? Muito bem. Então, a primeira consulta, ela é sempre para a gente ver como que está o crescimento, o desenvolvimento dessa criança, analisar exames, se essa criança já fez exames, analisar a rotina dessa criança, como que foi a construção dessa alimentação até a idade que ela está, né? Então, como que foi a introdução alimentar, como que foi, se é uma criança maior, né? Como que foi a partir dos 2 anos, que aí acontece essa fasezinha, né? Então, de mais seletividade. Então, a gente precisa ver também o histórico dessa criança, como que é a relação dessa família com a alimentação. A família cozinha em casa, a família come fora, né? Os pais são seletivos também, né? Porque muitas vezes a gente tem isso, tem pais seletivos também. Então, como que é a relação dessa família também com a alimentação? E aí, a partir disso, então, ver os caminhos que a gente vai usar para tratar essa seletividade. Quando a gente pensa em seletividade alimentar, é sempre um tratamento, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir melhorar, né, ou reverter a situação em 1, 2 consultas, mas a gente precisa então desses encaminhamentos para que esse tratamento aconteça. Muitas vezes também a gente precisa de outros profissionais, né, para ajudar a nutri, ajudar o pediatra, né? A gente pode precisar de gastro, a gente pode precisar de fono, a gente pode precisar de terapeuta ocupacional, de psicóloga, né? Então a equipe multi, muitas vezes, quando essa seletividade ela é mais intensa ou está relacionada com outras questões também, ela precisa ser tratada por uma equipe multi, né? Perfeito, adorei as informações. Obrigada. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento, tanto conteúdo e até a próxima. Até a próxima, até mais. Agora eu vou falar sobre um lugar que eu amo de paixão, um espaço Kids maravilhoso que fica dentro do Pátio Milano, também um lugar incrível aqui de Florianópolis. Vou conversar com a proprietária do Espaço Kids lá do Pátio Milano, a Thaisa. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada a todos que estão me vendo. Thaisa, fala um pouquinho para nós sobre aquele Espaço Kids que nós amamos de paixão. Posso falar que frequentamos e adoramos. Então, assim, um lugar que sempre tem monitora, um lugar seguro. Então eu vou deixar você falar, porque senão eu fico aqui elogiando muito. Então fala para nós um pouquinho assim, quando que começou lá, né? Quando que vocês montaram, qual foi a ideia e apresenta para nós o Espaço Kids do Pátio Milano. Bom, vamos lá, você resumiu bem rápido e fácil. É uma ideia de espaço seguro para que o pai aproveite enquanto a criança está ali se divertindo em segurança. Então, fica num espaço muito agradável, o Pátio Milano, no centro da cidade. Então, é muito fácil, né, de localização. A gente tem um espaço de aproximadamente 70 metros quadrados, com escorregador de tubo, cama elástica, piscina de bolas, monitores, né? E com essa proposta de que os pais possam frequentar o pátio, tomar o seu vinhozinho, o seu chopp, uma gastronomia maravilhosa, enquanto o seu filho está lá brincando com a gente. A gente inaugurou no dia 3 de dezembro, né, do ano passado. Então, estamos muito felizes, aos poucos, cada vez mais os clientes nos passando aspectos positivos e muito encantados com toda a nossa qualidade de atendimento, com os nossos brinquedos. E cada vez mais a gente sempre está aceitando sugestões e fazendo alterações e modificando para que fique cada vez mais perfeito, principalmente para a criança, não só para o pai, porque senão a criança não fica muito tempo lá dentro, né? É verdade, é um lugar que a gente percebe que é tudo bem novinho, sempre tudo muito limpo, as pessoas que estão ali sempre sorridentes, sempre a gente vê que estão dispostas a brincar e entreter as crianças. É um lugar que realmente a gente gosta muito de frequentar. E eu queria entender um pouquinho sobre os planos de vocês, como é que funciona a estrutura lá para os pais deixarem as crianças lá. Legal. Então, a gente atende de quarta a domingo, tá? Quarta, quinta e sexta a gente abre às 18 horas,
tá? E no sábado e domingo a partir do meio-dia. Então, sábado e domingo tem um horário mais amplo ali para atividade, né? Nós temos vários planos. A ideia é que a criança fique por, no mínimo, meia hora. Então, a gente tem um pacote de R$ 35,00, 30 minutos. Temos o pacote de 1 hora, R$ 45,50 cada minuto adicional, né? E fora esses horários, a gente também abre em especial para as festas de aniversário. Então, mesmo que a sua festa aconteça nesse horário, você pode fechar a casa exclusiva em outros horários que não de funcionamento também. Ah, que legal. Né? Durante a semana, eu quero fazer uma festinha de aniversário num dia à tarde. Só combinar com a gente agenda e o espaço é exclusivo por 2h30. São as festas pocket, que a gente chama, são festas simples, práticas, com uma mini decoração, onde a criança aproveita bastante durante 2h30 e os pais ali, após o parabéns, estão liberados para curtir todo o Pátio Milano e aproveitarem também, né, durante as festinhas, não ficarem naquele corre-corre atrás de criança, que elas estão fechadinhas ali com a gente, em segurança, e principalmente se divertindo. Nossa, que legal. E quando a gente pensa nessa festa de aniversário, vocês se responsabilizam pela decoração, alimentação? Como que funciona essa parte? Nós entregamos a Festa Pocket com bolo, doces, dos nossos parceiros ali. A Fairyland é o nosso parceiraço, né, do Pátio Milano nos bolos. Então, eles nos entregam os bolinhos ali já prontos. Nós montamos uma mini decoração. Então, isso a gente já entrega pronto. Uma mesa mini decorada, né, uma decoração, uma mini table que a gente chama. As crianças ali vão ter o parabéns. Para a alimentação, ela é muito variada, porque o Pátio Milano você conhece, né? Então, a gente tem uma gastronomia muito ampla, a parte de carnes, hambúrgueres, tem chopes, vinhos, tem também o Saint-Clair, que é um restaurante em cima, quase de frente pra gente, com um espaço mais exclusivo. Então, a gente tem vários exemplos, né, e tipos de gastronomia. O que nós fazemos é montar com o cliente, nesse caso, o tipo de alimentação que ele quer servir para os seus convidados. A Pães Gentis é a padaria lá do pátio, que eles são maravilhosos, então eles conseguem sentir do cliente e fazer algo bem especial. Então, algo mais saudável para as crianças, né? Uns mini sanduíches, mini hambúrgueres, tudo com o que mais a criança gosta. Bem personalizado. Bem personalizado, livre de frituras principalmente. Então, um kids bem saudável, ela consegue montar pra gente. Então, a gente consegue com os pais ali montar algo legal também para essa parte de alimentação. E outra coisa que eu acho bem interessante é que vocês estão sempre atentos em todos os eventos, festa junina, Páscoa, e sempre tem novidades ali dentro do pátio, principalmente, né, na parte kids mesmo, ali que é com vocês, e sempre com uma atração diferente, sempre com algo chamando, né, encantando as crianças e as famílias também, porque os pais eles querem sair, mas a gente precisa de um lugar para os filhos se sentirem bem. E lá a gente consegue unir tudo isso, né? Um lugar onde tem, eu quero comer sushi, eu quero comer macarrão, eu quero comer árabe. Então tem todas as opções ali dentro, quero um docinho, um cafezinho. E as crianças têm um lugar onde elas podem brincar e sempre com uma novidade. Qualquer data comemorativa vocês estão atentos aí propondo algo legal, né? Não, com certeza. A criatividade a gente precisa usar muito, porque a ideia é que a gente gere cada vez mais atrações diferentes para que esse público infantil venha pra gente, né? Então, a gente já está aí na programação com Dia das Crianças, vai vir com coisas legais pra gente também. Halloween, a gente está com uma programação para o Halloween imperdível, então a gente vai criar algo bem legal com a Casa Ercílio Luz, que fica atrás, onde a gente vai criar um cenário de uma lenda, para que as crianças consigam ter uma experiência diferente, né? De uma casa aterrorizante, mas ao mesmo tempo cheia de magia, né? Então a gente quer sempre, a gente busca sempre esses eventos, né? Para atrair. Domingo passado agora a gente estava com pintura facial, né? Então esse domingo agora, amam, né? Exatamente. E aí de domingo em domingo a gente inventa também umas coisas diferentes para que as crianças cada vez mais queiram voltar no nosso espaço. E os pais também. Com certeza. Para experimentarem toda a gastronomia do pátio num lugar onde as crianças também gostam. Vamos para o Pátio Milano, todo mundo quer. Com certeza. Adorei, Thaisa. Obrigada por falar um pouquinho para nós desse lugar que a gente tanto ama e até uma próxima. Obrigada, espero vocês lá no Pátio Milano com a gente no Fantástico Mundo de Lazer.
Agora eu quero te apresentar uma nova integrante do Minuto Mamãe e Bebê, nossa dentista, doutora Monique. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Mariana, pelo convite, por esse espaço, né, que acolhe essas mulheres, essas mães, esses profissionais que cuidam da saúde, cuidam da família, né? Verdade. Muito obrigada, é um prazer. Muito bom ter você aqui conosco. E para a gente começar a sua apresentação, eu quero entender um pouquinho sobre o teu trabalho, o que você faz, por que você escolheu esse universo. Conta tudo para nós, para a gente te apresentar para os nossos telespectadores. Ah, prazer. Então, meu nome é Monique Machado, né? É assim que profissionalmente eu sou conhecida. Eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina há 15 anos, trabalho no serviço público e no serviço privado desde então. Sou dentista, apaixonada, né? Eu gosto muito da minha profissão, não sei o que faria se não fosse ela. A odontologia, ela realmente me realiza muito profissionalmente, assim, e não só profissionalmente, mas como ser humano, como cidadão, enfim, eu realmente sou muito apaixonada pela minha profissão. Que legal, e isso faz toda a diferença no dia a dia, né, no trabalho. Total, assim, é clichê, mas é real, né? Quando você gosta daquilo que você faz, você coloca amor. Se você coloca amor, você diminui o peso da obrigação, da responsabilidade, do compromisso. E me fala um pouquinho sobre a tua área de atuação. Você falou que trabalha na rede pública e na rede privada. Então, na parte privada, você tem um consultório, o que você atende? Atualmente eu atendo tanto na Trindade quanto no centro, né? Eu atuo principalmente na área de endodontia, que é popularmente conhecida como uma especialidade que trata o canal, né? Eu trabalho também fazendo cirurgia oral menor, trabalho fazendo prótese, mas de maneira geral, assim, o que eu mais atuo e desde formada é com a parte da endodontia. Então, você falou que você tem 2 locais para os telespectadores que estão nos acompanhando, se precisam fazer esse tratamento de canal, eles te encontram na Trindade e E no centro. No centro, isso. No centro eu estou trabalhando na Clínica Vivar e na Trindade na Clínica Afeto, Estúdio Odontológico. Olha só que bacana. E me fala um pouco do teu dia a dia, da rotina como dentista, dos desafios, da felicidade de tratar um canal, que a gente sabe que é algo que incomoda muito as pessoas, e quando você conclui esse trabalho, você leva até essa pessoa a qualidade de vida, né? Sem dúvida, é recompensador mesmo. Às vezes eu brinco com o paciente porque no final do tratamento eu vou lá toda feliz e mostro a radiografia para ele e ele pouco entende. Eu digo, eu acho meio ingrato, porque né, todo mundo quando você termina um trabalho estético sabe reconhecer o valor. Nem todo mundo sabe reconhecer o valor da endodontia. Somente aqueles que sentiram a verdadeira dor, né? Então eu brinco com o paciente, se a senhora está dizendo que está ok, está tudo ok, mas é gratificante demais. Essa semana eu tive um relato de uma paciente, foi engraçado, ela disse, a doutora Monique, ela é uma anja, ela é ninja, ela fez tudo, eu estou sem dor, ela pôde viajar sem dor. Então, esse é o valor mesmo, né, da tua profissão, é o que você consegue fazer pelo outro que te procura, acreditando no teu trabalho, depositando a responsabilidade ali, né? A confiança realmente é muito recompensador. Que legal. E quando você falou ali no começo de como pessoa, né, essa contribuição para a felicidade, para a saúde, para a qualidade de vida daquele paciente que foi até você, às vezes com dor, às vezes, né? E saber que você pôde proporcionar isso, eu acho que deve ser a maior gratidão assim, para o profissional que trabalha nessa área. Sim, como toda profissão, tem altos e baixos, tem dias bons, tem dias ruins, né? Você vai encontrar os desafios, mas às vezes essas pequenas demonstrações são pequenas, como eu posso dizer, sinais. Parece assim, não, você está no caminho certo, é isso mesmo, né? Porque eu sou mãe, né? Eu sou mãe de gêmeos, então estão com 3 anos, o Antônio e a Marina, e é um desafio você conciliar a vida profissional com a vida familiar, né? Com certeza, às vezes dá
uma vontade de dizer assim, eu não sei o que eu faço, parece que não está dando nada certo, né? Parece que não estou fazendo. E aí esses pequenos sinais te mostram, não, tá tudo bem, aqui você também tem que estar. Ou então tu chega em casa, aquele abraço, mamãe, aqui eu também tenho que estar, né? Então, você me entende, você também é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando, né? É verdade. E daí a gente percebe que depois da maternidade nós precisamos nos sentir completas e o nosso trabalho faz parte da nossa vida também. Total. E quando a gente consegue contribuir para outras pessoas, aí faz todo sentido, né? Eu estou conseguindo criar os meus filhos, consigo trabalhar e contribuir com outras pessoas também, então daí aí tudo fica completo, né? Completo. Eu acho que é realmente muito recompensador, assim, eu friso nessa palavra porque é como eu me sinto, assim. Sim. Nem sempre, nem todo dia, nem todo momento, mas com certeza o resultado final que eu tenho da minha profissão é com certeza esse valor, assim, que eu tenho. Legal, doutora. Obrigada por dividir um pouquinho da sua história conosco, um pouquinho do seu dia a dia e até a próxima. Muito obrigada, querida. Foi um prazer. Agora eu vou conversar com a nossa fisioterapeuta maravilhosa, Mi. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Muito bom te receber aqui. A gente acompanha bastante ali nas tuas redes sociais que tu tens um trabalho voltado para a saúde da mulher. Então eu queria que tu apresentasse para nós essa fisioterapeuta maravilhosa, falasse um pouquinho de como você chegou nessa profissão, fisioterapia voltada para a mulher, esse olhar todo carinhoso e todo especial para a mulher. Bom, primeiro, obrigada por estar aqui conversando contigo. Que bom que as nossas agendas deram certo. Finalmente. Então, eu sou Mirela Dias, eu sou fisioterapeuta na saúde da mulher. Eu trabalho nessa área há 25 anos. Eu sou da primeira turma de fisioterapia aqui da UDESC. Então, tenho muita honra nesses 25 anos, trabalhar nessa área, o que sempre me trouxe muita gratidão, na verdade, assim, quando a gente trabalha com saúde da mulher, assim, é uma área cheia de descobertas. Então, poder oferecer o melhor, poder receber o melhor, poder trazer qualidade de vida. E eu sempre sabia que eu queria trabalhar com saúde da mulher. Então, eu fiz psicologia um ano antes de fazer físio. E aí, mas eu entendia que eu precisava trabalhar a função, eu precisava de outra área para que eu também, né, tivesse realmente entendido a minha missão como profissão. Então, entrei na fisioterapia, comecei trabalhando diretamente com a saúde da mulher dentro da oncologia. Então, eu também tenho especialização em fisioterapia e oncologia. Então, isso me trouxe, eu trabalho há 25 anos aí dentro do CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas de referência em tratamento oncológico de Santa Catarina. Então, eu fundei o serviço de fisioterapia lá, fisioterapia ambulatorial, começando a trabalhar com as mulheres que tiveram câncer de mama. Então, até hoje, eu atendo essas mulheres, eu trabalho no ambulatório e atendo essas mulheres, câncer de mama, câncer ginecológico. Então, sempre foi a minha paixão trabalhar nessa área. E eu comecei a ministrar aula na UDESC, docente, dentro da maternidade Carmela Dutra, com a saúde da mulher no geral, o que me trouxe grandes possibilidades de atuação. Atualmente, né, eu atendo em consultório, então eu tenho um consultório aqui em Campinas, em São José, atendo pacientes da saúde da mulher, mas também, como sendo fisioterapeuta pélvica, eu atendo homens também com incontinência urinária, né, incontinência fecal, mas o meu grande foco é trabalhar a saúde da mulher. Então, gestantes, puérperas, câncer de mama, câncer ginecológico, trabalhar todas essas questões, inclusive disfunções sexuais, disfunções urinárias, fecais. Então, eu gosto muito porque a gente está dentro do nosso ambiente e gosto demais também de trabalhar com as gestantes, com as puérperas, né, fazendo toda essa preparação e cuidando no pós-parto.
E se tu me perguntar qual dessas áreas dentro da saúde da mulher eu gosto mais, eu nem sei te dizer, porque no geral, né, eu gosto muito de trabalhar com as pacientes oncológicas e gosto demais de trabalhar na obstetrícia, nas disfunções pélvicas e dou aula, né, dou curso. Então eu ministro curso no Brasil todo, tenho uma técnica de uso das bandagens dentro da fisioterapia na saúde da mulher. Então, eu tenho essa marca que se chama Linfotaping, uma marca registrada no meu nome. E então, eu ministro curso já há quase 15 anos no Brasil todo, falando dessa técnica dentro da oncologia, dentro da saúde da mulher, dentro da fisiopélvica, dentro da obstetrícia e do pós-parto. E acho que o mais legal da gente poder falar disso, ensinando tantos fisioterapeutas, é que você tem a prática, né? Então, eu atendo essas pacientes e eu dou aula e ensino esses fisioterapeutas, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque quando você vai explicar para outros fisioterapeutas, você tem no dia a dia realmente a prática, você sabe, não, é assim para ser feito porque eu fiz e deu certo. Exatamente. Então, você não está passando uma teoria, você está passando a sua prática do seu dia a dia. E aí são 25 anos trabalhando e vendo resultados, sabendo o que dá certo e o que não dá, né, Mi? Exatamente. E a gente, não só também pela minha prática clínica, mas também assim, estudei muito, né? Então foi mestrado, foi doutorado, então tudo isso trouxe muitas possibilidades. Então eu sempre tento ensinar para os alunos tudo aquilo que é baseado em evidências, né? Porque a gente tem hoje que seguir, acompanhar a ciência e trazer o melhor para o nosso paciente. Então é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando eu ensino, ou quando eu demonstro, ou quando eu converso, eu sempre tento colocar aquilo que vai oferecer o melhor para os nossos pacientes, para que os meus alunos, os fisioterapeutas, né, enfim, consigam oferecer sempre aquilo que seja o melhor nesse cuidado, né? Em consultório, em hospital, em ambiente de ambulatório, numa clínica, enfim, mas que sempre ofereçam o melhor. E eu sou muito apaixonada, assim, a fisioterapia, ela é uma área que cresce muito, né? E eu acho que é uma área extremamente promissora enquanto escolha de profissão, né? Porque a gente tem muitas possibilidades. Então, eu venho de uma época de construção da fisioterapia na saúde da mulher. E hoje ver como a gente está, né, aparecendo, como as pessoas estão procurando, as mulheres estão indo atrás para tratar as suas disfunções. Isso é muito legal, assim, como fisioterapeuta, né, acompanhar toda essa evolução. Foi um grande avanço, na verdade, né? Então, como você falou ali, foi da primeira turma aqui da UDESC. E quantos fisioterapeutas já foram formados e quantos estão estudando ainda. Então, acompanhar todo esse avanço, toda essa mudança, esse olhar para a fisioterapia deve ser muito gratificante, né? Nossa, é muito gratificante. Muita coisa mudou, mas e acompanhar como fisioterapeuta e acompanhar como docente, né? Que também são coisas diferentes, mas é muito gostoso. Eu nem saberia te dizer assim, tipo, você gosta mais de atender ou de dar aula, né? Eu sempre me faço essa pergunta e as pessoas, né, os meus pacientes perguntam, algum dia você vai deixar de atender para poder dar aula? Eu gosto das duas coisas, porque é um complemento tão gostoso para essa troca que eu tenho na prática, né? Apesar de ser cansativo, o final de semana passado eu estava em Manaus, né? Super longe, mas essa troca, essa comunicação com culturas diferentes, com pessoas diferentes, com fisioterapeutas, né, também tão renomados, assim, eu me sinto muito grata, né? A fisioterapia trouxe muita coisa na minha vida, assim, tudo na minha vida, né? Financeira, pessoal, e eu gosto demais, assim, eu acho que eu não teria feito outra coisa se não ser fisioterapeuta e poder, né, compartilhar o meu conhecimento com tanta gente. Nossa, que legal. Por isso que você é uma profissional tão maravilhosa e por isso que você está aqui conosco, dividindo um pouco de você conosco. A gente quer saber muito mais e por isso eu vou te convidar para seguir nos acompanhando, porque a gente vai conversar muito ainda com essa profissional incrível. Muito obrigada por contar um pouquinho de você aqui para nós e até a próxima. Até a próxima.
Agora eu vou conversar com a nossa endocrinologista pediátrica e para abrir o nosso bate-papo vai ser com uma pergunta. Lid, bem-vinda ao nosso programa novamente. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Então, assim, a primeira pergunta para essa entrevista é assim, eu quero compreender por que crianças que têm a mesma alimentação, elas têm diferenças no peso. A criança A é mais gordinha e a criança B é mais magrinha, sendo que elas se alimentam da mesma forma. Então, Mari, essa é uma pergunta bem comum no consultório, né? Como a gente atende bastante crianças com obesidade e baixo peso, os pais sempre perguntam, nossa, mas ele nem come tanto, come igual o irmão, e ele tem, né, gordinho, tem excesso de peso, e o amiguinho, o primo, não. Então, eu sempre parto primeiro. A gente tem a questão genética, certo? Então, assim, quando a gente tem 2 pais com obesidade, o risco da criança ser obesa, ela é maior que 70%, tá? Chega a 80%. Quando um dos pais tem obesidade, o risco é em torno de 50%. Se nenhum dos pais é obeso, o risco é em torno de 7%. Então, isso mostra o quê? Que a gente tem uma carga genética. Isso já é comprovado. A gente tem em torno de 30% dos nossos genes, eles estão envolvidos nesse controle metabólico da ingesta alimentar, dos níveis de açúcar do sangue, do peso. Então, são muitos genes que a gente tem só regulando isso. Por quê? Porque sem comida a gente morre, certo? Então, no decorrer, né, dos séculos, o que foi priorizado? Pessoas que conseguem guardar aquele alimento em forma de energia, estocar energia, eles vão se dar melhor numa época de escassez. Então, antigamente, a gente não tinha tanta comida, quem conseguia se manter esse estoque, sobrevivia melhor, vivia melhor e passou esses genes para gerações futuras. Hoje, né, muitas pessoas têm esses genes poupadores, a gente chama de genes poupadores, né, de reter mais energia, de guardar mais energia em forma de gordura, né, nosso estoque geralmente em forma de gordura. Só que hoje nós vivemos no quê? Numa época de não de escassez, a gente vive uma época de abundância. Então, o que aconteceu, né? Nas últimas décadas, a gente tem muita comida, muita densidade energética do alimento, né? Os alimentos são muito calóricos e pouca atividade física, né? Então, a pessoa não se exercita muito, come um pouquinho a mais, e aí a gente vai ter, né, vai ter um ganho de peso. Então, a gente tem a genética, mas, claro, a genética ela vai contar como um ponto. Então, às vezes tem, né, um amiguinho, come igual, e um tem uma genética para ganhar peso, a família tem essa tendência, e o outro não. O que acontece? A gente vai ter que cuidar muito mais desse que tem uma tendência genética. Existem outros fatores também. A gente tem a questão da microbiota intestinal também, hoje em dia que é bem estudada, né? A gente tem a microbiota mais gordinha, né? E a mais magrinha. Por exemplo, só explicando, né? Dependendo da nossa flora intestinal, da nossa microbiota intestinal, a gente pode absorver X calorias da dieta ou 2X calorias da dieta. Então, às vezes, quem tem uma tendência a ser mais magro, tem essa microbiota mais saudável, ele vai ingerir o alimento e ele não vai absorver todas as calorias daquele alimento, vai eliminar um pouco. E já a pessoa que tem uma tendência a ter essa microbiota, né, não tão saudável, ela vai absorver todas as calorias daquele alimento. Então, comeu o mesmo alimento, mas um absorve mais, um absorve menos. E isso não estamos falando em doenças, tá, gente? Não estamos falando em má absorção, nada. Estamos falando de uma pessoa normal, mas a sua microbiota intestinal. A gente pode melhorar essa microbiota com uma alimentação mais saudável, né? Essa microbiota é formada desde a barriga da mamãe, desde que a criança nasce, ela já pega ali as bactérias do trato da mãe, né? Então, se a mãe, né, tem bactérias boas, ela transmite já bactérias boas para o neném desde o parto, né? Se a gente tem um parto normal, isso também já ajuda, tá? Já vai adquirir bactérias mais saudáveis do que um parto cesariana. Então, tudo já começa dali, né? E às vezes são fatores que as pessoas não contam, tá? Outras questões, né? Atividade física, por exemplo. Então, a gente tem a taxa metabólica basal. A gente vê, às vezes, gêmeos. Eu tenho vários pacientes gêmeos e, às vezes, um tem mais peso e outro menos peso. O que tem menos peso não para quieto no consultório, ele é ativo e o outro ele senta e ele não se mexe. Então, é claro, a taxa metabólica daquele que é sedentário, ela vai ser menor. Eles podem comer igual, mas um vai ganhar mais peso do que o outro. Então, a atividade física é muito importante. Hoje as pessoas estão muito sedentárias, cada vez mais sedentárias. Então, se a pessoa começa a praticar atividade física, ela vai aumentar o seu metabolismo e ela vai gastar mais, vai perder peso, né? Então, a pessoa às vezes compara, come igual, mas um é ativo, o outro não é ativo, né? E aí, não tem como comparar, não é só comida, certo? Então, essa questão do metabolismo basal é importante. Outros fatores que também interferem com o meu gasto energético. Estresse.
Por exemplo, muitas pessoas estressadas, a gente aumenta o nível de cortisol, né, que é um hormônio de estresse, e aí altera o metabolismo, então vão ter tendência a ganhar peso. Poucas pessoas no estresse tendem a perder peso, porque perdem o apetite. A maioria é o contrário, né? A maioria tem uma tendência a ganhar peso. Um sono ruim, a gente também aumenta esses hormônios de estresse e a gente vai ter uma tendência, o quê? Que o metabolismo funcione mais lento e tem uma tendência daí a ganhar mais peso, né? Então, isso são rotinas hoje em dia, né? A pessoa não se exercita, dorme mal, né? E às vezes a ingesta calórica não é tão elevada, mas ela está passando da balança dela, certo? Remédios, né? Hoje em dia muitas pessoas tomam medicações, né, de saúde mental, né? E muitos medicamentos hoje em dia eles interferem no metabolismo e eles têm uma tendência a ganhar peso. Então a gente tem que ver o que essa pessoa também utiliza. Crianças, né? Muita criança a gente utiliza risperidona, crianças com autismo, né, e outros distúrbios e tem uma tendência a ganhar peso. Então a gente vai interferir, não é só o alimento, né? Não é só a dieta. E agora falando da própria dieta, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem alimentos muito açucarados, com excesso de açúcar e excesso de gordura. O excesso de açúcar e gordura, ele vai agir no meu organismo, aumentando alguns hormônios, principalmente a insulina, que ela promove o quê? Ela promove uma baixa saciedade, então eu quero comer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Eu fico viciada naquele alimento doce. Então o próprio alimento, ele vai agir no meu metabolismo, ele vai alterar o meu metabolismo com o tempo e vai promover o quê? No final das contas, um ganho de peso. Ele vai diminuir a minha taxa metabólica e aumentar a minha ingesta, né? Então, o próprio alimento já vai me fazer comer mais e vir gastar menos, certo? Então, é um conjunto de fatores, né? Não é só comparar, ele come igual a mim. A gente tem todo um por trás. E outra questão, assim, o nosso organismo, ele vai se adaptando. A gente tem ali um set point de peso. Então, assim, se eu me descuidei e começo a ganhar peso, o meu organismo, ele se adaptou para aquele peso, tá? Então, para eu conseguir perder, eu vou ter que reorganizar tudo, né? Toda ali a minha ingesta, essa questão do sono, da atividade física, da microbiota intestinal, né? Para quê? Para que eu consiga, então, melhorar meus hormônios, né? Meu metabolismo, para eu conseguir perder o peso mesmo e manter depois aquele peso perdido. Certo? Então, é todo um conjunto, certo? Nossa, quanta informação importante. Então, agora a gente já consegue compreender por que uma criança A tem um peso mais elevado e uma criança B, o peso é diferente. Adorei compreender. Obrigada pelas informações e até uma próxima. Até uma próxima, gente. Se cuidem. Vamos falar sobre alergia ocular com a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. O que precisamos saber, compreender, entender sobre a alergia ocular? Então, eu quis trazer esse assunto hoje porque a gente está entrando agora numa época do ano que é a época que tem maior tendência a ter alergia ocular, tá? Então, essa época aqui de agosto até final de outubro é uma época que dispara bastante as alergias, tá? A gente tem vários tipos de alergias, né? Mas a alergia que é mais frequente é a que a gente chama de alergia sazonal, que é a alergia que acontece por conta dessas variações que a gente tem de umidade e temperatura. Então, isso acaba fazendo com que dispare a alergia e a alergia ocular entra nisso também. Então, só para entender um pouquinho mais, né, o que é a alergia é quando a gente tem uma resposta do nosso sistema imune de uma forma muito exacerbada, fazendo uma inflamação importante contra um agente que não necessariamente é um agente agressor. Então, uma flutuação de temperatura não é necessariamente um agente agressor, mas para aquele organismo daquela pessoa, aquele organismo considera que é. E daí ele dispara uma reação inflamatória que pode acontecer em vários locais do corpo. Algumas pessoas têm mais no nariz, o que dá rinite, outras pessoas têm mais na pele, que dá dermatite, e outras pessoas têm mais no olho, que dá conjuntivite alérgica. E isso faz com que tenha essa inflamação, e essa inflamação no olho, ela pode gerar várias coisas.
Então, tem aquelas crianças que elas têm uma alergia bem tranquila, que dá assim só um pouquinho de coceirinha, um pouquinho de inflamação, que deixa um pouco mais seco, mais irritado, mas que até não causa tanto dano. Mas tem aquelas crianças que têm alergias mais graves, que têm uma inflamação muito intensa, que pode ocasionar até lesões da parte externa do olho, lesões que podem ser tão graves que às vezes pode levar até a cegueira. Então, é importante a gente não desconsiderar a alergia, né? Porque às vezes a gente fala, isso aqui é só uma alergia, não precisa ver. Mas não, ela pode causar bastante agressão no olho. E é bem importante a gente detectar qual tipo de alergia, porque cada tipo de alergia a gente tem um tratamento diferente. E o ideal é que a gente sempre veja ela bem no comecinho, para não precisar e ter que depois ficar correndo atrás dos danos, né? Correndo atrás do prejuízo aí que essa alergia pode causar. E quando a gente pensa em tratamentos, a gente sabe que cada situação vai exigir um tipo de tratamento, né? Mas o que temos aí de tratamento para alergias? Então, a gente faz normalmente um tratamento bem escalonado, assim. Então, aquela criança que tem uma alergia bem eventual e que normalmente não é nem tanto a de coceira, mas que fica uma ardência, uma irritação, a gente pode até usar só um lubrificante. Mas tem aquelas que já são mais, que costumam coçar mais o olho, que normalmente essas são as que já têm alguma outra alergia concomitante, que isso é bem comum, tá? Então, quem tem já rinite alérgica, ou asma, ou dermatite atópica, também tem alergia no olho. Aí, para essas, a gente, às vezes, precisa usar decolírios mais específicos. E daí a gente tem de colírio específico tanto os colírios antialérgicos mesmo, como a gente tem também os colírios imunomoduladores, que a gente chama, que como o nome já diz, é um colírio que modula a reação imune. Então, esses colírios vão fazer com que essa reação imune não aconteça de forma tão exacerbada. E para os casos em que tem daí um quadro mais agudo daquela alergia, a gente às vezes precisa também associar anti-inflamatórios, que podem ser tanto anti-inflamatórios não esteroidais como os esteroidais, que são os corticoides. Mas os anti-inflamatórios a gente geralmente deixa por pouco tempo, até porque normalmente a gente precisa usar os corticoides, que são mais fortes e por isso acabam cortando a reação mais cedo, mas eles também têm mais efeitos colaterais, que tem o aumento da pressão do olho e pode predispor a catarata precoce. Então, isso tudo a gente vai vendo de acordo com cada caso. Né? E é por isso que é bem importante, por isso que eu ressalto, é bem importante a gente ver no começo, porque às vezes a gente quando deixa já para fazer, quando já está com muita lesão, é mais difícil de a gente conseguir trazer de volta, de conseguir deixar o processo mais brando, e também a gente pode ter as consequências daí desse dano. Então, às vezes a gente pode ter um astigmatismo muito alto, a gente pode ter uma opacidade da parte externa do olho que causa uma baixa de visão, a gente pode ter uma úlcera, a gente pode ter aquela doença também que deixa a córnea bicuda, que é o ceratocone. Todas essas doenças são mais relacionadas a quem é alérgico. E daí esses tratamentos para essas doenças específicas daí são de acordo com cada caso. Mas geralmente para alergia mesmo a gente faz esse tipo de tratamento. Lubrificante, depois antialérgico, depois imunomodulador e dependendo do como está a crise a gente pode associar ou não anti-inflamatório. Doutora, e a gente fala muito sobre prevenção. Nesses casos, nessas alergias, existe algo para prevenir? Tem o que fazer? Então, na verdade, a prevenção vai ser muito de acordo com o que está levando aquela alergia a acontecer, né? Então, tem coisas que a gente não consegue prevenir. Por exemplo, isso que eu falei, né? De flutuações de temperatura, flutuações de umidade, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas, para aqueles alérgicos que têm outras coisas que causam alergia, por exemplo, poeira, ácaro, determinados corantes, determinados conservantes, até alguns tipos de alimentos com alguns corantes, então isso a gente pode afastar, né? Então, principalmente para aqueles casos em que a gente tem uma alergia que é mais forte, mais importante, às vezes a gente também vale a pena entrar em conjunto esse tratamento com o alergista,
que daí a gente consegue fazer os testes específicos para ver se a gente consegue detectar aquele fator que possa levar então à alergia e que a gente possa tirar, que daí a gente tirando a exposição daquele fator, a gente também consegue ajudar a melhorar. E uma coisa que, como a maioria dessas alergias, né, das alergias, principalmente alergias que causam alergia ocular, elas são mais associadas também a poeira, a ácaro, a pelos de animais, então, quando possível, a gente também tomar cuidados com essas coisas. Então, manter o ambiente ventilado, evitar, né, para essas crianças, evitar muitos carpetes, tapetes no quarto, cortinas, né, com muito tecido. Tentar trocar mais os forros de cama, né? Tentar trocar mais e higienizar mais os colchões e os travesseiros. Então, todas essas coisas a gente consegue daí fazer como uma medida de prevenção, então, da crise, né? Perfeito, obrigada por dividir conosco todas essas informações. E se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com a doutora Thaís. É só buscar lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, doutora Thaís, você vai encontrar muitas informações, pode falar direto com ela e, inclusive, marcar uma consulta, porque nada melhor do que um profissional avaliando o caso de forma individual, né, doutora? Com certeza. Obrigada e até a próxima. Obrigada também. Agora nós vamos falar sobre ansiedade. Você sofre desse mal? A população anda muito ansiosa e eu trouxe a nossa psicóloga Aline para falar um pouquinho sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, assim, você trabalha diretamente com pessoas, ajuda as pessoas a compreenderem um pouco suas dores, enfim. E a ansiedade, tenho certeza que é algo que deve estar muito presente nesses atendimentos. Então, fala um pouquinho para nós sobre a ansiedade. Sem dúvida, a ansiedade é algo que está muito presente na vida de todo mundo, né? E cada vez mais as pessoas vêm sofrendo de ansiedade. Porque a ansiedade, a gente precisa entender que tem uma ansiedade que é normal, que ela faz parte da nossa vida, de todo ser humano, e a ansiedade que é patológica, né? Ou quando a ansiedade começa a virar um problema. Talvez sobre isso que a gente possa falar um pouquinho, né? Quando que a ansiedade vira um problema na vida da pessoa? Então, quando ela começa a trazer prejuízos. A gente costuma avaliar que, por exemplo, para identificar um transtorno de ansiedade, a gente precisa ter frequência, intensidade e trazer um prejuízo para a pessoa. Então, eu tenho uma ansiedade, tu me convidou para vir gravar aqui. É normal ficar um pouco ansiosa, saber como é que vai ser, enfim, né? Isso é uma ansiedade que nos ajuda a nos organizar. Agora, por exemplo, se eu sofro de ansiedade, eu começo a não dormir mais porque você me convidou para vir aqui, não consigo pensar no que eu vou falar, ou acabo dando desculpas para não vir, aí a ansiedade já virou um problema. Entende? Olha só que interessante. Então, assim, é bem importante isso. A ansiedade, ok, ela faz parte, porém, quando ela começa a atrapalhar, e isso é bem assim que acontece, a gente vai dando desculpa para não fazer aquilo que tira a gente da nossa zona de conforto, que nos causa o quê? Ansiedade em excesso. Então, daí é preocupante. Por exemplo, né, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que ela é um padrão ouro para tratamento de ansiedade. E aí o que acontece, né? Então, de uma forma bem fácil de entender, situações geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram comportamentos. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu tenho um vestibular para fazer. É uma situação que ela traz pensamentos que podem ser do tipo assim, meu Deus, eu não vou passar, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. Quando eu penso desta forma, geralmente qual que é o sentimento associado, né? A emoção, ansiedade, medo, frustração. Então, a partir disso, eu tenho um comportamento que pode ser estudar bastante, além da conta para isso, ou não conseguir estudar, ou começar a ter brancos, ou evitar fazer a prova. Então, no dia da prova, eu acordei com dor de barriga e eu não consigo fazer. Então, a gente vai percebendo, através dos nossos pensamentos, principalmente, quando essa ansiedade está saindo um pouco de controle. Então, eu fico me preocupando muito com uma determinada situação, porque a ansiedade você prevê
de uma forma catastrófica o futuro. Né? Então, o que define uma pessoa ansiosa? Ela está sempre preocupada com algo, sempre está esperando que algo, e na maioria das vezes, ruim aconteça. Definiu a apresentadora do Minuto Mamãe e Bebê. Sempre algo, a ansiedade é algo que destrói a capacidade da gente ver coisas boas. A gente sempre tem um pensamento negativo, e isso é muito horrível. E para quem é ansioso, para quem sabe como que funciona, é algo muito ruim. Como que a gente trata a ansiedade? Até só complementando um pouquinho o que tu falou, porque assim, a ansiedade, ela faz com que a gente não consiga viver o presente. Então é como se assim, você muitas vezes não vive o aqui e agora, porque você está aqui muitas vezes pensando no que vai acontecer ou no que tu não dá conta, enfim. Então isso traz um sentimento muitas vezes de impotência. Tratar a ansiedade, primeiro é entender como a ansiedade funciona, aceitar que você está ansioso e criar estratégias para lidar com isso. Então, tem estratégias que são gerais para as pessoas e algumas que funcionam com a Mari, mas às vezes não funcionam com a Aline. Enfim, a gente vai desenvolvendo recursos e repertório interno para lidar com as coisas que nos incomodam. Que sensacional. E é bom saber que são tratamentos, acompanhamentos diferenciados para cada pessoa. Você vai conversar com a Mari, com o seu paciente, com a sua paciente e entender o que aquela pessoa precisa para tratar a ansiedade dela. Porque, por exemplo, tem coisas que são gerais. Então, por exemplo, técnica de respiração diafragmática é uma coisa que ajuda todo mundo. Então, são coisas que você vai fazer e que tu sabe que tem já comprovadamente, né, tem estudos científicos que mostram que isso traz um retorno positivo. Da mesma forma que, por exemplo, praticar atividade física ajuda no controle da ansiedade. Né? Então, você dormindo melhor, você se alimentando melhor, muitas vezes tu também consegue ter gerenciar melhor a tua ansiedade, né? Agora, por exemplo, tem coisas que se estão associadas às minhas crenças, então a forma como eu penso, a forma como eu me relaciono, tem coisas que às vezes são específicas. Né? Então, o que causa ansiedade em mim pode não ser o que causa ansiedade em você. Mas, no geral, a gente tem componentes muito genéricos, assim, né? Situações que geram ansiedade na maioria das pessoas, por exemplo. Adorei. Obrigada por trazer esse tema para nós. Obrigada por dividir o seu conhecimento e até a próxima. Obrigada pelo convite. Agora vamos falar sobre rejuvenescimento íntimo. Como assim? Que parte é essa da ginecologia? Quem vai nos falar um pouco mais sobre esse assunto, trazer informações e muito conhecimento é a nossa ginecologista, a doutora Hanna. Bem-vinda ao nosso programa novamente. Obrigada. Então fala um pouquinho para nós sobre essa parte da ginecologia que a gente sabe que você atua. Então, essa parte da ginecologia regenerativa tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, né? E o que é a ginecologia regenerativa, né? É a parte que trata do envelhecimento, né, dessa região, que como, né, é pele em todo lugar, né, do corpo, ali na região íntima também sofre os efeitos do tempo, né? Então, como a gente sabe que ao longo dos anos o corpo todo vai envelhecendo, perde colágeno, então o corpo vai se transformando e principalmente quando as mulheres entram na menopausa, é um momento muito complicado, a gente sabe que acontece um ressecamento e todo esse tratamento ajuda nessa parte, né, doutora? Exatamente. E tem muito das tecnologias, né, que são utilizadas, que são tecnologias mais modernas, né? Estão no mercado há cerca de 10 anos, mais ou menos, por exemplo, muito novo. O laser vaginal, né, que é o laser de CO2 ou o laser Erbium, que a gente usa nessa parte vaginal para essa questão do colágeno, né. Existe também o ultrassom microfocado, que é utilizado daí mais para a questão de flacidez e a gente chama de distopias, né, que são quando tem a bexiga baixa, que eles chamam assim, né, e para incontinência urinária. É o mesmo ultrassom microfocado que é usado na pele, né, também pode ser usado na região íntima. Quando a gente pensa nesses procedimentos íntimos, existe dor nessa relação ou é algo indolor? Você diz o tratamento em si?
Então, na parte do tratamento intravaginal, não tem dor, que a gente não tem tantos receptores sensitivos ali no canal vaginal. Acaba sentindo um pouquinho mais de dor mais para a parte externa, né? E quando a gente faz a parte do laser externo, né? Aí é utilizado um anestésico tópico ali, que deixa por uns 40 minutos, mais ou menos, antes do procedimento, para ficar mais confortável para a paciente, mas não chega a ser tão doloroso assim, né? Que ela não consiga fazer, quase como uma depilação a laser, assim. Entendi. E uma vez que a paciente fez um tratamento íntimo voltado para a parte do rejuvenescimento, de quanto em quanto tempo é necessário refazer, ou a paciente junto com a médica monta um cronograma, várias técnicas juntas? Como que funciona? Acontece uma avaliação? Conta para nós. É sempre bom, né, avaliar antes a paciente, qual que é a indicação, qual tecnologia que é melhor para aquela paciente, né, qual que é a queixa. Se for do laser, por exemplo, né, que seria mais para essa questão de atrofia, né, da secura vaginal ali, aí geralmente são feitas de 3 a 5 sessões iniciais, e aí a duração, né, do tratamento, né, o quanto de colágeno que conseguiu estimular, né, normalmente dura de 1 ano e meio, mais ou menos. E então a gente sempre indica fazer um reforço, né, a cada ano. Daí é uma sessão só a cada ano. E outros procedimentos que temos à disposição para tratar justamente essa parte estética, e que também a gente fala muito sobre estético, mas também é a saúde, às vezes, do casal, daquela mulher. Sim. Então vai um pouco além do estético, né? Exato. Daí quando é um tratamento mais estético, essa parte externa, também a gente acaba fazendo, né, nessa sessão adicional, né, a cada ano, né, uma avaliação anual daí. E quando é ultrassom microfocado, né, para tratamento de flacidez, é feito uma sessão só normalmente. E aí vai avaliando, né, se precisa de mais ou não, mas normalmente é uma vez só. Então é um tratamento bem inovador, assim, às vezes até, né, o paciente não precisa de cirurgia, por exemplo, tem uma bexiga baixa, coisa assim, consegue melhorar já aquela flacidez com esse tratamento. Então são resultados super visíveis, que com uma sessão já se nota, então é algo que realmente é potente e vale a pena, né? Sim, sim. E é pouco difundido ainda, né? A gente sabe muito dos tratamentos para a questão estética facial, né, ou corporal, assim, e para a região íntima agora que está surgindo, assim, né? Existem também tratamentos com ondas eletromagnéticas para tratamento de incontinência, também uma coisa bem nova. Então tem várias opções, assim, então cada paciente a gente individualiza, né, qual que é o melhor tratamento. A parte ali do clareamento íntimo também, que não é uma queixa só da idade, né, mas a gente sabe que com a idade também pode ter o escurecimento da região. Então dá para ser feito peeling, microagulhamento, ou mesmo o laser também já ajuda a clarear a região. Também tem essa opção de tratamento, né? Nossa, são muitas opções. E como é importante a gente trazer essas informações e mostrar para os pacientes que tem sim tratamento para a parte estética, para a parte que está incomodando, às vezes a pessoa sente dor, enfim. É muito importante buscar um médico de confiança e realmente fazer, porque são resultados visíveis na primeira sessão, né? Sim. E tem a parte cirúrgica também, né, dos pequenos lábios, cirurgia de grandes lábios também, né, que acaba, às vezes com a idade também acaba ficando mais flácida a região, sobra de pele, né? E a ninfoplastia, né, que é mais conhecida, mais difundida, né, o Brasil é campeão de cirurgia íntima, né? Então é uma cirurgia até mais conhecida, mas que também, né, pode ser feita ali tanto com laser. E existe também a radiofrequência também, tem resultados similares do laser, né? Então são técnicas, né, que a gente utiliza para
para fazer a cirurgia também. Nossa, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós, por De trazer nada. esse universo aí de cuidado íntimo. Muitas opções. É verdade. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem mais alguma dúvida, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Hanna. Eu tenho certeza que ela vai tirar todas as tuas dúvidas, né, doutora? Com certeza. E até a próxima. Obrigada.